Olá, bem-vindo você, meu querido amigo aluno, bem-vinda de novo você, minha querida amiga aluna. Vamos para o nosso vídeo de número 11 do módulo de Windows 10. Nesse nosso vídeo, nós vamos falar algumas coisas a respeito dos recursos extra do explorador de arquivos do Windows. Um detalhe é que, basicamente, tudo que era necessário saber sobre o explorador de arquivos que mais cobra em prova, que mais cai em prova, já foi visto. Todas as operações básicas como excluir, copiar, mover, criar e renomear arquivos e pastas é a coisa que mais cai em prova sobre o explorador de arquivos. Mas agora nós vamos ver um pouco mais alguns detalhes, alguns recursos que podem ser sim muito interessantes para o elaborador da prova. Então nós vamos agora, sem mais delongas, assistir ao vídeo de número 11. O que é que a gente vai ver nesse vídeo? Ainda continuamos com o explorador de arquivos, nós vamos aprender a fazer a seleção múltipla de arquivos. Vamos aprender a selecionar muitos arquivos. Nós vamos aprender a usar o histórico de arquivos, que é um recurso bem interessante, embora ocupe mais espaço no seu disco, mas é um recurso bem interessante. E os demais comandos e recursos do explorador de arquivos do Windows, ok? Então, esse é o nosso foco agora. Nós vamos trocar aqui de imagem rapidinho para a gente trabalhar com o nosso Windows aqui à nossa disposição. Então, Windows, novamente, Windows 10, vamos abrir o explorador de arquivos aqui, nós já o conhecemos, né? Eu vou abrir uma pasta específica, a pasta documentos, porque ela tem muitos arquivos, então nos permitirá brincar um pouquinho. Vamos maximizar a nossa janela, certo? Olha só, aqui atrás de mim eu tenho vários arquivos. Eu gostaria de realizar uma operação com todos esses arquivos, ou com alguns deles pelo menos. Por exemplo, eu gostaria de apagar 3 deles. Em vez de selecionar, excluir, confirmar, selecionar, excluir, confirmar, selecionar, excluir, confirmar, eu poderia selecionar todos os 3, executar o comando de exclusão uma vez e confirmar. Mas para isso eu preciso aprender a selecionar mais de um arquivo por vez. Existem várias formas de selecionar vários arquivos de uma vez. A primeira é chamada quadro de seleção. O meu mouse aqui, perceba que quando eu mexo meu mouse e meu mouse pousa acima de algum arquivo, à frente de algum arquivo, então ele fica semi-selecionado, ele já fica em azulzinho ali, certo? Mas eu vou colocar o meu mouse fora do espaço visual de qualquer ícone. Meu mouse vai ficar acima de uma área branca, de uma área em branco, certo? Então, se eu clicar e arrastar aqui, olha o que vai acontecer. Ele vai criar um quadro. Ele vai criar um quadro desde o ponto onde eu comecei a arrastar até o ponto onde eu estou arrastando. Aí você faz e diz, mas João, isso não faz nada. Realmente não faz nada. Aqui não. Mas se eu clicar numa área em branco e criar esse quadro e fizer esse quadro tocar alguns arquivos, ele vai selecionar todos os arquivos. Então este quadro que a gente cria clicando numa área em branco e arrastando é chamado quadro de seleção. Eu acabei de mostrar como fazer o quadro de seleção. Então o quadro de seleção pode ser aqui, ó. Só pegar esses 3 aqui de cima, só pegar esses 4 aqui, por exemplo. O quadro de seleção ele serve para pegar arquivos que estão juntos, arquivos que estão vizinhos, ok? Vou tirar minha imagem um pouquinho aqui, diminuir minha imagem para não atrapalhar tanto e vamos continuar brincando aqui com o seguinte. Além do quadro de seleção, existe uma outra forma de selecionar vários arquivos. Essa outra forma usa o auxílio do teclado para isso. Então, para selecionar vários arquivos que estão juntos, vários arquivos contíguos, vários arquivos vizinhos, adjacentes, pode ser um desses termos aí, você faz o seguinte, você clica no primeiro, segura a tecla Shift e clica no último. Olha que legal. Certo? Então, de novo, clica no primeiro, segura a tecla Shift e clica no último. Olha que legal. Você pega uma sequência deles. João, e se eu pegar aqui, ó, se eu pegar aqui em cima, por exemplo, eu pego esse só INSS Teoria, seguro Shift e clico aqui em Windows 10. Ele vai selecionar todos os arquivos entre um e outro. Ó. Todos os arquivos entre um e outro. Eu estou usando o layout ícones grandes. No layout ícones grandes, essa sequência é preenchida ou lida na forma do fluxo de texto, né? Da esquerda para a direita e de cima para baixo. Por isso que ele fez essa sequência. Se eu, por exemplo, pedisse outra forma de exibição, aqui eu vou voltar em exibir, né? Outra forma de exibição, eu teria aqui, por exemplo, a lista. No lista é diferente. Ó. Eu venho aqui, a leitura de cima para baixo. Ó. Tá vendo? De cima para baixo para perseguir. Então ela faz essa sequência. Quer dizer, no ícones grandes,
No ícones grandes, a sequência de leitura dos arquivos é assim. Sempre nessa direção. No lista, isso muda. O lista faz assim, né? De cima para baixo, assim. Então essa é a sequência de leitura do lista. Você pode entender, no caso de uma fotografia, pela sequência da ordem alfabética, levando em consideração que os arquivos estejam em ordem alfabética, que não é o caso aqui aparentemente, né? Eles não estão classificados por ordem alfabética, a gente tem aqui T, S, B, I, L, tudo misturado, mas se você perceber que é ordem alfabética, você vai entender essa sequência logo. Então vai saber que quando você clica neste arquivo, segura a tecla Shift e clica nesse arquivo modelos personalizados, então a sequência é essa, certo? Desse jeito, ok? Isso é o lista. Vamos lá, vamos voltar para o ícones médios. Eu estava em ícones grandes, mas vou voltar aqui para o ícones médios, eu acho melhor. Pronto, aqui estão meus arquivos. Então, para selecionar arquivos que estão juntos, que são adjacentes, que são vizinhos, clica no primeiro que você quer da sequência, segura a tecla Shift e clica no último que você quer da sequência, ok? Outra coisa que você pode fazer é clicar no primeiro, segurar a tecla Ctrl e sair clicando nos demais que você deseja selecionar. Então veja, para selecionar arquivos que não estão necessariamente juntos, necessariamente formando uma sequência única, você clica no primeiro, segura a tecla Ctrl e vai selecionando os demais um por um, unidunide, ok? Então essas são duas formas de selecionar muitos arquivos. Aqui na nossa guia arquivo, né, nós temos à nossa disposição, na nossa guia início, né, não nosso guia arquivo, guia início, nós temos aqui um grupo interessante de ferramentas. O selecionar tudo, o selecionar nenhum e o inverter seleção. Eu vou começar com esse inverter seleção. Ele faz com que quem esteja selecionado perca a seleção e quem não esteja selecionado passe a estar. Então eu vou clicar aqui em inverter seleção, o que acontece? Todos os arquivos que não estavam selecionados passaram a ficar. Todos os arquivos que estavam selecionados passaram a não ficar mais. Selecionar nenhum tira a seleção de todo mundo. Selecionar tudo assume ou realiza a seleção de todo mundo. Tem outra forma de fazer seleção de todo mundo, João? Tem Ctrl A. Se você segura Ctrl e aperta A, todos os ícones são selecionados. Portanto, tecla de atalho Ctrl A serve para selecionar todos os arquivos de uma pasta, todos os arquivos que estão aparecendo. Todos os arquivos só não, arquivos e pastas, né? Todos os objetos que estão aparecendo ali naquela área do conteúdo naquela hora. Ctrl A é igual a selecionar tudo, ok? Então, tudo sobre seleção foi feito. Olha o que é interessante saber sobre seleção também. Eu vou selecionar alguns arquivos, certo? Então, Shift, clicar aqui, por exemplo, eu selecionei esses arquivos. E eu vou executar o comando renomear. O comando renomear pode ser no F2, pode ser clicando aqui em cima, como a gente viu. Eu vou clicar aqui no renomear. Um deles fica com o nome temporário. Ó. Um deles ficou com o nome temporário. Eu vou colocar um nome nele. Vamos lá, está todo mundo selecionado. Eu vou renomear. E vou colocar que tal aula. Certo? Aula ODS. E vou dar Enter. Eu tenho vários arquivos aqui. Diversos arquivos. Alguns deles têm a mesma extensão que esse cara aqui. E alguns deles têm a mesma extensão entre si. Então, se eu vou colocar aula, o Windows vai tentar colocar aula em todos eles. Desde que eles não tenham a mesma extensão. Ou seja, desde que eles não fiquem com o exato mesmo nome. Mas como o Windows não vai conseguir, ele vai ter que colocar o nome seguido dos parênteses com um número. Olha só. Então, veja o que foi que ele fez. O meu arquivo aula 1, meu arquivo se transformou em aula1.ods, certo? Esse cara se transformou em aula2.ods. Esse cara virou aula1.odt. Esse cara virou aula 2 ODT, aula 1 TXT, aula 3 ODT, aula 4 ODT. Então, ou seja, o que o Windows faz? O Windows 10, ele pega o nome que você deu, coloca parênteses 1 e tenta batizar todo mundo com esse nome. Como ele não consegue batizar todo mundo, porque vai haver casos de mesma extensão, portanto o nome do arquivo ficaria igual, ele adicionou um número a cada
adicionou em uma unidade o valor do número entre os parênteses automaticamente. Então é possível renomear vários arquivos de uma vez? Acabei de provar que sim. É possível apagar vários arquivos de uma vez? Com certeza é possível apagar. Você clica aqui num arquivo desse, segura Shift, clica em outro arquivo e você vai lá e manda excluir. Aí vem a pergunta, tem certeza que deseja mover esses 8 itens para a lixeira? Vamos excluir de vez? Então eu vou segurar a tecla Shift e clicar no botão excluir. Segurar a tecla Shift e clicar no botão excluir. Tem certeza que deseja excluir permanentemente esses 8 itens? Sim, os arquivos foram apagados, não estão mais no meu computador, foram definitivamente destruídos. Para o Windows, pelo menos, eles foram. Então eu posso fazer aqui também, fazer um quadro de seleção com esses 3 aqui, né? O quadro de seleção, botão direito do mouse, estou segurando a tecla Shift, vou clicar no botão, na opção excluir. A pergunta é a mesma, né? Se eu fizer qualquer comando de exclusão segurando a tecla Shift, isso vai forçar o apagamento definitivo. Quer apagar? Quero. Apagou. Tchau. Benção. Não tem mais jeito, ok? Vamos lá. Vamos voltar aqui para o meu tamanho da minha, como eu estava antes, né? Para aparecer um pouco mais. Tem um recurso no Windows 10 que eu acho que você vai achar bem interessante. E acredito, logo em prova, a gente também encontre algo parecido. Eu vou abrir esse arquivo aqui, textoaula.docx. Tem um arquivo aqui chamado textoaula.docx. Vou dar 2 cliques nele. Certo? Vamos abrir o textoaula. E ele tem um valor aí. Eu vou desligar aqui a minha caneta. Pronto. Ele tem ali título do documento. O vídeo fornece uma maneira... Olha o que eu vou fazer. Eu vou apagar esse texto. Muito desse texto. Eu vou selecionar aqui... olha, apaguei. Delete. Certo? Deletei. Peraí. Desculpa. Deletei. O arquivo... Aquilo foi deletado. Aí eu vou colocar aqui e escrever aqui. Eu estou sem acentuação aqui, tá? Então não reclame não. Esta é a nova versão do arquivo. Pronto, ok. Beleza? Vou salvar. Então vou clicar aqui em cima no botão salvar. Salvei. O arquivo está com esse texto agora. Ele perdeu aquele texto todo, está com esse texto. Eu vou dar 2 cliques nele só para provar isso. Está aqui, texto aula docx, vou dar 2 cliques nele. Ele foi modificado hoje, por isso ele veio para frente. Ó, ele está aqui com a nova versão do arquivo. Certo? Então ele realmente foi salvo. Se eu pedir para exibir detalhes, eu vou clicar aqui embaixo para exibir detalhes, né? Então você percebe que aqui em cima está escrito, aqui em cima está escrito 8/4/2017, a data de modificação desse arquivo, certo? Olha o que eu vou fazer agora. Imagine que esse arquivo seja uma tese de doutorado, uma dissertação de mestrado, até um trabalho qualquer, ou então alguma coisa que você tem que entregar, um relatório. E você apagou o que não devia. Você apagou o que não devia, salvou uma versão que não tinha aquilo que ela deveria ter. Aí você bate desespero, faz, meu Deus do céu, me lasquei, o chefe vai reclamar, o professor vai reclamar, vou tirar nota baixa, vai ser uma desgraceira, certo? Você pode fazer o seguinte, você pode selecionar o arquivo, como ele está selecionado aqui, né? Selecionei o texto aula e você clica nesta opção aqui, histórico, certo? Vou clicar aqui em histórico, olha o que acontece. Surgirá uma janela que mostrará o histórico de alterações daquele documento. Quando foi que ele foi alterado, como foi que ele foi alterado, dá uma olhada. Eu tenho aqui versão de 8 de abril às 14h03, às 14h16, no dia 26 de setembro de 2016. Então essa é a versão desse arquivo no dia 26 de setembro de 2016 às 14h16. Essa é a segunda das 4 versões que eu tenho do arquivo. Voltando aqui, eu tenho outra versão aqui do dia 11 de agosto de 2016. Então eu quero voltar para essa, do dia 26 de setembro, essa que eu quero voltar. Então foi essa que tinha a informação que eu não deveria ter apagado. Aí eu clico aqui, depois que selecionei, eu clico aqui para retornar. Ele vai restaurar. Quer substituir o arquivo no destino ou quer comparar informações para ter 2 arquivos? Eu quero substituir. O arquivo que está lá não tem o que eu quero. Este tem o que eu quero, certo? Então eu vou mandar substituir o arquivo. Ou eu posso pedir para comparar ambos os arquivos. E aí eu pedir para que os 2 existam. E se eu peço para os 2 existirem, o que vai acontecer, né? Ao selecionar as 2 versões, um número será adicionado ao nome do arquivo copiado. Então, se eu selecionar as 2 versões, ou seja, eu quero esta antiga, do dia 11/8, e quero essa do dia 8/4. Eu quero as 2, certo? O que vai acontecer, as 2 passarão a existir o mesmo nome de arquivo, só que com um número a mais.
certo? Eu não vou fazer isso, eu vou cancelar aqui e vou dizer o seguinte, eu quero substituir o arquivo no destino, ok. Ele substituiu. Olha o que aconteceu. O meu arquivo texto aula docx, ele retornou a essa data aqui, ó, 11/8/2016. Ele não retornou a do dia 26 de setembro. Porque ele retornou, não sei, mas ele retornou 11/8. Então, quando eu abro isso aqui, ele não está mais com aquele texto pequeno. Ele está com o texto que estava antes. Esse arquivo continua sendo aquela versão antiga que eu havia apagado. Então, antigamente não havia como fazer isso. Como você retornar versões anteriores de um arquivo que você salvou. Porque quando você salva sobre um arquivo, quando você digita algo e salva, a cópia anterior é descartada, ela é sobrescrita, você escreve os bits de novo ali em cima, certo? Então, teoricamente, a versão se perde. Para o Windows fazer o que ele faz agora, para o Windows 10 fazer o que ele está fazendo com esse histórico, ele tem que guardar mais de uma cópia do mesmo arquivo. Ele guarda sem você saber, mas ele guarda. Então, ele faz ocupar mais espaço. Claro, em vez de guardar apenas uma cópia do arquivo, o Windows está guardando 2, 3, 4 cópias do arquivo. Então ele está ocupando mais espaço, está gastando mais espaço para aquele arquivo que você quer recuperar, ok? Mas é uma mão na roda, não é não? É uma mão na roda porque faz você recuperar o arquivo para a versão que você quer. Bom, isso é um dos recursos interessantes da gente. Vamos fechar aqui o Word. Vamos voltar aqui para o Windows, para o Explorer, porque eu queria mostrar a você também isso aqui, ó. Além do botão histórico no grupo abrir, além do botão histórico, você tem outros dois botões, o editar e o abrir. Bom, o abrir faz com que o arquivo seja aberto, quer dizer, é a mesma coisa que dar duplo clique. Eu vou dar duplo clique aqui no arquivo, ele vai ser aberto pelo Word, ok? É a mesma coisa que clicar aqui no botão abrir, pronto. Ele vai ser aberto pelo Word. Que, por sinal, é a mesma coisa que clicar no botão editar. Por quê? Porque quando você pede para editar um arquivo, você tem que abri-lo para poder modificá-lo. Então eu vou clicar em editar e ele vai abrir o Word do mesmo jeito. Certo? Então assim, há diferenças, há algumas diferenças, por exemplo, entre abrir e editar em certos tipos de arquivos. Por exemplo, um vídeo. Um vídeo, quando você clica em abrir, ele vai dar play no vídeo. Ele vai fazer o vídeo tocar. Quando você pede para editar o vídeo, ele deve abrir o vídeo num programa de edição de vídeo. Um programa que permite modificar o vídeo. Essa deve ser uma das diferenças entre o abrir e o editar para certos tipos de arquivos. Por exemplo, um arquivo MP3, um arquivo de música. Ao clicar em abrir, você está pedindo para ouvir a música. Ao clicar em editar, você está pedindo provavelmente para fazer mudanças na música, cortes, diminuição de volume, e isso você faz com outro programa. Você não faz com o mesmo programa que você usa para ouvir música, você usa um outro programa para editar. Então, para documentos de texto, né, para documentos, fotos e tal, muito provavelmente é fotos, né? Pode abrir apenas para visualizar. Editar pode abrir para editar, mudar a foto no Photoshop ou em outro programa parecido. Agora, para texto, para Word, para Excel, esses botões abrir e editar são exatamente iguais. A gente também tem aqui um botão propriedades, né? Ó, propriedades. Quando você clica em propriedades, você abre esta janela que dá informações sobre o arquivo. Dá informações sobre o tamanho do arquivo, sobre o tamanho do disco, o tamanho que ele está ocupando no disco, quando ele foi modificado ou criado pela última vez, quando ele foi acessado, e os atributos do arquivo, inclusive atributos relacionados com criptografia, com compactação, com backup. Aqui existem os atributos dos arquivos para backup. Nós vamos ver se você tem o costume de fazer backup com um software adequado, um programa adequado. Esses atributos são importantes para backup, especialmente esse aqui, o arquivo está pronto para ser arquivado. Certo? Então, tudo isso você consegue nas propriedades do arquivo. Propriedades do arquivo você também pode abrir clicando com o botão direito do mouse sobre o arquivo e pedindo propriedades. Isso vai abrir a mesma janela de propriedades do arquivo. Ok? Então, esses são alguns dos principais botões que aqui aparecem que podem ser mencionados para vocês, eles podem ser mencionados, ok? Que mais? Nós temos uma guia compartilhar aqui, em que você pode compartilhar o arquivo através de vários programas de comunicação, WhatsApp, Facebook, Telegram. Então tem aqui o compartilhar, ele vai pedir como você quer compartilhar por e-mail ou através do OneNote.
Outros programas aparecerão aqui se você tiver programas cadastrados, instalados aqui, como por exemplo o Telegram, outro programa de compartilhamento, programa de troca de informações, talvez ele deva aparecer aqui para o Windows, sugerir o compartilhamento. Você pode mandar por e-mail o arquivo, né? Tá aqui o arquivo texto-aula zip, o texto-aula docx. Eu quero mandar ele por e-mail, tem aqui. Eu quero zipá-lo, eu quero pegar esse arquivo e transformar num arquivo zip, compactado. Tem um botão aí para fazer isso. É super fácil, você seleciona quem você quiser, por exemplo, esses 4 aqui. Eu quero transformar esses 4 num arquivo zip só. Aí eu vou lá e clico no botão zip. Aí ele, ó, o que ele fez? Ele criou um arquivo aqui, tabelão.zip, que eu vou chamar de apertados. E pronto. Então eu tenho um arquivo apertados.zip que tem 51 kilobytes, ele é a soma compactada de todos os outros, certo? Também posso compartilhar pela rede. Aqui ó, eu posso fazer o seguinte, eu posso selecionar um arquivo qualquer, pedir para imprimir, pedir para gravar ele em disco, se eu tiver colocado um disco virgem, um CD virgem, um DVD virgem ali, eu posso gravar num disco, eu posso emitir por fax, não sei nem por que ainda existe essa opção, se tem alguém que usa fax ainda, não sei, certo? Aqui nós temos como compartilhar pela rede, dizer quem pode, quem não pode ter acesso a esse arquivo na rede, eu vou lá, boto nome de usuário, quem pode pegar esse arquivo. E aqui eu tenho segurança avançada também para a rede. Segurança avançada também é uma opção para a rede, para dizer quem tem permissão de fazer o que nesse arquivo. Isso aqui são configurações bem mais avançadas que permitem dizer esse cara vai ter acesso a esse arquivo, vai poder abrir esse arquivo, não vai poder abrir esse arquivo, certo? Numa prova recente da Fundação Carlos Chagas, houve perguntas sobre esta opção aqui, como abrir essa opção de permissões avançadas. Quer dizer, foi uma pergunta meio difícil, meio complicada, assim, do ponto de vista de usuário final, a gente quase não usa esse recurso, ok? Segurança avançada. Ele perguntou, na verdade, como era que se fazia, né? A opção que ele deu foi clicar com o botão direito do mouse e pedir propriedades. Dentro de propriedades, você tem a opção segurança e dentro da guia segurança, você tem o botão avançadas. Ou seja, esse botão avançadas que você abriu nas propriedades, abre a mesma janela que será aberta se você clicar no botão segurança avançada aqui na sua faixa de opções, ok? Bom, com isso a gente chega ao término de mais uma aula, né? Eu queria só terminar aqui falando sobre a guia exibir, rapidinho. Porque falando sobre a guia exibir, a gente tem muita coisa para brincar aqui, tá? A gente tem o painel de navegação, ó, esses botões aqui, eles permitem abrir ou não um painel. Eu não quero ver o painel de navegação, eu clico, o painel de navegação, ó, desligo o painel de navegação, ele sai daqui da extremidade esquerda. Quero de novo, ligo o painel de navegação. Existem outras opções aqui, se eu vou mostrar todas as pastas, vou mostrar bibliotecas, ou elas não serão mostradas as pastas, né? Ou expandir até a pasta que eu tiver selecionado para a árvore ficar expandida até lá. Não quero, eu que decido, né? Aqui, ó, eu vou lá expandindo uma a uma se eu quiser depois, certo? Eu quero um painel de visualização, que ele vai ficar bem aqui à direita. Ó. O painel de visualização, ele mostra o conteúdo aqui em cima. Ele está mostrando o conteúdo do arquivo que está selecionado. Quer dizer, esse arquivo está selecionado aqui, calque funções txt. Esse cara aqui, o interior dele tem isso aqui, tem função intransitiva, funções intransitivas. Eu não quero visualização. Painel de detalhes, mostra aqui os detalhes do arquivo selecionado. Quando ele foi modificado pela última vez, o tamanho e parará um bocado de informações sobre quem estiver selecionado. Quem está selecionado, vão vir ali informações sobre ele. Não quero painel de detalhes, esquece. Aqui você pode pedir para habilitar caixa de seleção de itens. O que é isso? À esquerda de cada ícone vai aparecer uma caixa de seleção, que você pode fazer isso. Tá vendo? Ela serve para selecionar vários arquivos sem precisar usar Shift ou Ctrl. Então veja que legal. Quando você liga essa opção das caixas de seleção de item, você faz esse quadradinho aparecer aqui ao lado. Desliga isso e os quadradinhos somem. Você não vai ter como selecionar vários sem usar Ctrl ou Shift. Então isso aqui é um recurso de acessibilidade. É um recurso para facilitar a vida de pessoas que só usam uma mão. Não tem como usar outra mão para segurar o Ctrl. Estão com a mão engessada, tem algum problema motor, alguma coisa. Então se você liga a caixa de seleção de item, você facilita a vida das pessoas que só podem usar o mouse com uma mão e não podem usar a outra mão simultaneamente, certo? Você
você quer ver as extensões dos arquivos. Está aqui marcado, extensões dos nomes de arquivos. Calc funções.txt. Eu estou vendo aqui que tem extensão, mas se eu não quiser ver a extensão, eu clico e desmarco. Ó. As extensões param de ser mostradas. Não é que as extensões pararam de existir, elas pararam de ser mostradas. Só isso. Eu quero ver as extensões. Pronto, eu clico e as extensões aparecem. Quer dizer, o nome desse arquivo é calc-funções.txt. Mesmo que eu não esteja vendo isso, o nome é calc-funções.txt, ok? Se você quer ou não quer ver os itens ocultos, deseja ou não deseja ver arquivos que estão ocultados, certo? Então, eu não quero ver os itens ocultos não são vistos. Eu quero ver os itens ocultos serão vistos. O que faz com que você se pergunte, se questione se realmente esse recurso de itens ocultos é útil. Porque se eu digo que um item é oculto e alguém sabe abrir para ver os arquivos ocultos, por que eles seriam ocultos agora, né? Então é uma boa pergunta, se realmente vale a pena considerar que os arquivos estão ocultos. Vamos ocultar um arquivo rapidinho aqui para finalizar. Eu vou botar aqui ícones grandes. Eu vou pegar esse arquivo calc-funções.txt. Vou desligar aqui o itens, eu não quero ver itens ocultos. Aí eu vou clicar nesse cara e vou ocultar ele. Ó. Tem um botão aqui, ocultar itens, certo? Ele ficou oculto, sumiu. Quer dizer, ele não foi apagado, ele deixou de ser visto, certo? Se eu quiser ver os itens ocultos, eu venho aqui, ligo itens ocultos, ele aparece. Ele fica meio transparente. Ele não fica tão... Vamos ver se esse teste zip, como é que ele fica, ó. Tá vendo? Ele fica meio transparente, ele não fica todo opaco, a cor totalmente forte. Isso significa que ele está oculto, né? Olha que oculto, não tão oculto assim. Aí eu seleciono os dois e desmarco a ocultar seleção. Pronto, ó. Chegamos ao nosso término aqui dessa aula em específico, desse vídeo, que é o vídeo sobre o explorador de arquivos, os últimos recursos do explorador de arquivos. E o que nós vamos fazer agora? Nós vamos vamos fechar o nosso vídeo explicando a você o que vem por aí, né? No material de apoio, no texto que acompanha esse vídeo lá, você vai ler o capítulo sobre o Windows 10, tem lá a opção de seleção múltipla de arquivos, explicando como fazer a seleção de vários arquivos. Lá também existe a opção de formatar discos. Formatar discos não deu para ver agora, vai ser visto no próximo vídeo complementando esse. A gente vai ter um vídeo próprio só sobre formatar discos, um vídeo próprio sobre algumas das guias da barra do explorador de arquivos que não foram vistas aqui, porque não dá tempo, né? O vídeo ficou quase meia hora, eu não gostaria de chegar a meia hora nunca, né? Mas a gente chegou. Então tem vários outros capítulos, como os comandos diversos do explorador de arquivos, que ainda você precisa ler no material também. Depois disso, depois de assistir a esse vídeo e assistir ao próximo vídeo, que é pequenininho, você vai para as questões propostas 31 a 35. Esse foi o vídeo número 11. A gente vai criar o vídeo 11A, que é o que complementa esse nosso material. E aí vocês vão responder as questões de 31 a 35, tanto sobre esse vídeo, quanto sobre o próximo, quanto sobre o material textual que você vai ler, ok? Muito obrigado mais uma vez pela paciência. Vamos embora estudar, porque tem muita coisa pela frente, né? O Windows não acabou. A parte mais importante do Windows, a que mais é cobrada em prova, a gente acabou de ver. É o Windows Explorer, é o explorador de arquivos. Essa é a parte mais importante, sem sombra de dúvidas. Mas tem outras partes do Windows que a gente precisa conhecer também, ok? Então, próximo vídeo, complementação deste aqui. Um abraço, fica com Deus e até a próxima, até o próximo vídeo.